Vou gravar essa videoaula com uma fichinha resumo do conteúdo de números inteiros para vocês, tá certo? Na semana passada e a semana anterior, eu comecei falando com vocês sobre os números inteiros, que é o conjunto formado por todos os números positivos, que são os naturais, que vocês estudaram até ano passado, e os números negativos, que a gente começou a estudar agora. Lembra que eu conversei com vocês sobre o fato da gente trabalhar a questão do sinal de positivo, ou melhor, o sinal de mais para indicar o positivo e o sinal do menos para indicar números negativos. Na aula de hoje, eu fiz uma fichinha resumo explicativa para alguns capítulos do livro de vocês, depois eu deixo anexado o capítulo para vocês acompanharem pelo livro, tá bom? Ela vai trabalhar as operações com os números inteiros. O que é que a gente vê dentro dessas operações? O mais importante e o que vocês vão aprender agora e vão levar até o terceiro ano do ensino médio é essa tabelinha daqui, tá? Vocês vão entender já já o que essa tabelinha significa, mas eu queria só salientar algumas coisas que são mais importantes. Quando a gente vai fazer operações com os números inteiros, a gente pode trabalhar as continhas que a gente já sabe. Soma, subtração, multiplicação, divisão, também a potência e a raiz que vocês já conhecem. Nessa situação, a gente tem aqui, ó. Vamos dizer que eu vou fazer a continha com dois números. O sinal do primeiro é positivo, o sinal do segundo é positivo, o meu resultado vai ser positivo. Quando eu tenho um número que tem um sinal de negativo, um sinal positivo, o outro sinal negativo, ele vai dar negativo. Quando na minha situação eu tenho parecida com a anterior, um negativo com um positivo, dá um negativo. E sinais negativos em ambos os números, eu tenho como resultado positivo. O que isso está dizendo? Que sempre que eu tenho sinais iguais dos números, o meu resultado tem um sinal de positivo. Então, tanto mais e mais, ou menos e menos, vai dar resultado positivo. Quando os sinais são diferentes, mais e menos ou menos e mais, aí a gente tem o sinalzinho de negativo, tá bom? Vamos à primeira operação. Deixa eu puxar a folhinha aqui para cima, para que vocês consigam ver. Eu escrevi assim, ó, e fui separando conforme os detalhes, para que fique melhor de vocês entenderem cada uma das situações, tá certo? Adição de números positivos. Sempre que eu fizer a adição entre dois números positivos, o resultado dela é um número positivo, tá bom? Então, as situações que a gente trabalhava para a soma são aquelas que a gente fez a vida toda. Eu tenho 3 mais 5, então eu tenho 8. Eu tenho 10 mais 20, isso vai dar 30. A gente sempre escreveu uma adição de números positivos nesse formato, que é bem característico, a gente aprende desde o primário lá com tia. A diferença é que a gente vai fazer uma representação diferente agora. Como o meu sinal do 2 tá maisinho aqui positivo e o meu 5 também é positivo, é a mesma coisa de eu fazer assim, ó, o 2 mais o 5. Isso vai dar o 7. A única diferenciação é que eu botei o sinal de mais. O mesmo acontece aqui, ó. Eu tenho mais 1 somado com mais 4, vai dar o mais 5. Essa situação é a mesma que eu escrevesse ela assim, ó. Para esse exemplo aqui, vou fazer aqui para vocês. O meu mais 2, o sinal de mais, a gente já conversou na última aula, que ele pode aparecer ou não, não é obrigatório. Então, eu posso fazer o 2 mais, que é da operação, esse aqui é da continha, tá certo? E esse é o sinal de positivo do 5, eu não preciso colocá-lo. Então, eu posso dizer que isso dá 7. A mesma situação com esse probleminha aqui, ó. Eu tenho mais do 1, não precisa colocar o sinal de mais. Esse aqui é o símbolozinho da operação, então é uma continha de somar. E esse mais daqui indica que esse número é positivo. Então, quando eu somar 1 mais 4, eu tenho como resultado 5. Tá? Ele pode aparecer o sinal de mais ou não. Esse aqui é o exemplo mais simples que vocês trabalharam a vida toda. A diferença é que ele agora vai aparecer para vocês com o sinalzinho, ou melhor, com o símbolozinho do parêntese e o sinal indicando se o número é positivo. Na segunda situação, a gente tem adição de números negativos, tá? Então, tanto o primeiro quanto o segundo nos meus exemplos, mas lembrando que podem vir mais números para serem adicionados, nessa situação os dois são negativos. Aí eu coloquei esse primeiro exemplo aqui para vocês. Ó. Esse menos indica que esse número é negativo. Então, tanto o 2 é negativo, quanto o 3 é negativo. E a gente vai juntar os dois. Eu gosto de dizer sempre aos meus alunos para pensarem assim, ó. Eu devo 2, tá certo? E devo 3. Quando eu juntar a minha dívida, eu vou saber que eu tô devendo, então eu represento com sinal de negativo, eu tô devendo 5, tá? Isso é uma forma da gente pensar nos probleminhas para entender a questão do sinal.
No livro de vocês vai aparecer um discurso do tipo assim, ó. Sinais iguais, né? Tanto esse, que é negativo, quanto esse, que é negativo. Eu repito o sinal e junto os dois. Aí ele juntou o 3 com 5. Desculpa, o 3 com 2, que deu 5. Aí eu fiz a forma simplificada dele aqui, ó. O menos sempre tem que aparecer, tá bom? Porque ele indica que meu número é negativo. Aí, nessa junçãozinha desse sinal... Aí, lembra da tabelinha que eu disse a vocês? Mais com menos, prevalece o menos. Aí, ficou agora o 3. Eu devo 2 e devo 3. Então, eu vou dever 5. No exemplo aqui que eu separei na letra B, ó. Eu devo 1. Aí, eu representei ele aqui, ó. Menos 1. E devo menos 1, representei ele aqui. A ideia do sinal também é válida. Esse mais com menos vai resultar no menos. Então, devo 1 e devo 1. A minha situação diz que eu devo 2. Ok? Vamos para a terceira situação, quando podem aparecer os números positivos ou negativos. Essa daqui requer uma atenção redobrada, tá? As duas primeiras são importantes, sim. Mas essa aqui é normalmente onde o bicho pega. Vamos ver. Nessa situação, eu coloquei dois números, onde um deles é negativo e o outro é positivo. Então, a operação é de soma, só que eu estou trabalhando com números de sinais diferentes, tá? Nessa situação, fica bem característico o fato de a ideia de o que eu tenho e o que eu devo. Pelo menos eu gosto muito dessa ideia. Esse menos 16, ele vai dizer assim, ó, eu devo 16 e tenho 20. Vamos pensar nisso como dinheiro? Eu devo 16 reais e tenho 20 reais. Se eu pagar a minha dívida, vai me sobrar, não é? Então, eu não vou continuar devendo, vai me sobrar. O sinal é positivo e vai me sobrar 4 reais. Essa é uma forma de tu pensar na continha. Uma outra forma de tu falar nela é sempre com a troca dos sinais, tá bom? Deixa eu puxar aqui a folhinha para fazer o exemplo com vocês. Vou fazer esse daqui, tá? Ó, se eu remover o parêntese, eu vou ter menos 16. Aqui eu tenho mais com mais, vai continuar mais, porque sinais iguais dá sempre positivo, 20. E isso dá igual. Aqui é bem característico a ideia. Eu devo 16, eu tenho 20. Então, me sobra 4 reais, fica positivo. Mas tu também pode pensar assim, ó. Esse número é negativo, esse é positivo. Qual é o que tem o maior módulo? Lembra que a gente estudou módulo com a ideia da barrinha, que é o valor absoluto de um número? Ou seja, módulo é sempre o valor desse número positivo. Se eu pensasse no 16 como positivo e no 20 como positivo, quem seria maior? 16 ou 20? O 20. Então, a gente vai pegar o sinal do que tem maior módulo. Repete o sinal do que tem o maior módulo e diminui um do outro. 20, tiro 16, ficou 4. Bom? Essa também é uma forma de tu fazer a análisezinha da tua conta. A forma de pensar é característica sua, certo? Eu só estou dando formas diferentes de tu poder analisar a mesma situação. Nesse segundo exemplo, a gente já tem aqui, ó, um número positivo primeiro e um número negativo depois, mas ainda é uma soma. O meu positivo daqui eu posso repetir o 11 sem necessariamente repetir o sinalzinho de mais, ele não é obrigatório. Quando eu penso aqui mais por menos, isso vai dar menos, tá? Lembra da ideia da tabelinha? Sinais diferentes dá sempre negativo. Aí, agora eu coloco o 15. Nessa situação, ó, eu tenho 11 e devo 15. Vou continuar devendo 4, não é isso? Ou tu pode pensar assim, ó, quem é um número maior? Esquece o sinalzinho. O 11 ou o 15? O 15. O sinal do 15 é sempre o número que tá aqui, ó. A esquerda dele, né? Quando a gente olha para ele. Então, eu boto o sinalzinho negativo e subtraio um do outro. 15 menos 11 dá 4. Bom? Tem um terceiro exemplo aqui para fazer com vocês. Que é esse daqui, ó. Ele deve 100 e tem 42. Eu posso fazer a remoção dos parênteses dele, ou vocês podem aplicar assim, sem nenhum problema. O que eu tô reforçando é a ideia de tu usar sempre a tabelinha. Então, eu tenho menos 100... E aqui tá mais com mais. Então, sinais iguais, fica positivo. O 42. Tu pode usar a ideia do eu devo e eu tenho. Tipo, eu devo 100 reais. E eu tenho 42. Se eu usar o 42 para pagar,
como a minha dívida é maior, eu continuo devendo, né? Só que eu devo agora quanto? 58, ok? Se tu quiser pensar na ideia do número de maior módulo, também serve. Quem é maior, esquecendo os sinais, o 100 ou o 42? O 100. Então, eu vou pegar o sinal do 100, que é o menos. Aí, coloquei aqui. Agora, é só fazer 100 menos 42 e vai dar o 58. Qualquer uma das duas situações que tu usar para pensar para resolver teus problemas, vai servir direitinho, certo? Uma outra situação, tá? Se refere às propriedades. Se vocês darem uma olhada no capítulo dos números inteiros de vocês, vai ter várias propriedades. Mas como eu estou em vídeo, eu não vou dizer cada uma delas aqui com vocês. Eu gosto muito dessa, ela é extremamente importante e às vezes confunde a cabeça da gente. Mas é legalzinha, tá? Ó, uma outra situação é quando aparece o zero. Então, o zero é o nosso elemento neutro na soma. Porque quando eu penso em 0 mais 2 dá 2. Em 0 mais 50 dá 50. Em 1000 mais 0 dá 1000. Então, ser elemento neutro significa que ele não interfere no valor da tua continha, tá bom? Aí, na primeira situação, eu fiz 0 mais o menos 3. Se eu fosse remover o parênteses com a troca de sinais, deixa eu puxar aqui para ficar organizadinho, certinho. Vou fazer essa continha aqui, tá? Era a mesma coisa eu ter 0, mais com menos, sinais diferentes, negativo, 3. Então, eu não tenho nada, tá? 0 reais e tô devendo 3. A minha situação diz que eu continuo devendo 3, ok? Para esse daqui agora, deixar aqui, ladinho. O meu mais do sinal de positivo, não preciso representá-lo, ficou 5 mais 0. Ah, esse é bem característico, né? 5 mais 0 dá o próprio 5. Ou mais 5, se a gente quiser colocar o sinalzinho da adição. Ou, desculpa, o sinal de positivo, tá? Já aqui eu devo 198 menos 198 e não tenho nada. Então, isso significa que eu vou continuar devendo 198, tá bom? Então, quando tua soma envolver o algarismo zero, enquanto quantidade, ela não altera o valor da tua continha. Então, continuou sendo o menos 3, continuou sendo o mais 5, continuou sendo o menos 198, bom? Para a ideia da adição, ela é mais fácil de pensar nos números negativos. Tanto é que vocês vão ver um capítulo bem maior quando fala no processo de adição. O de subtração é um pouquinho mais chatinho, tá? Mas uma vez que você entende a adição, você faz a subtração sem problema nenhum. É só se ligar na tabelinha e na troca de sinais. Aí eu coloquei vários exemplos aqui para vocês, bom? A primeira situação, eu tenho o número 1, que ele é positivo. Aí eu escrevi ele aqui sem um sinal, tá? Porque quando ele é positivo, eu posso ou não representar o sinalzinho de mais. Aqui é o sinal da minha subtração, que é uma continha de menos, e aqui indica que esse número é negativo. Quando eu faço menos com menos, isso dá mais, tá? Sinais iguais, o resultado é positivo. Então, de forma simplificada, eu tenho 1 mais 5, que dá o 6, ok? Nessa situação aqui, ó, eu tenho 7, que é positivo, aí eu repeti ele sem o sinal do mais, bom, porque não era necessário. Eu fiz aqui agora menos por mais. Então, sinais diferentes, o resultado do sinal é negativo, tá bom? Sinais diferentes, sinal negativo. Aí, coloquei o 2. 7 menos 2 é igual a 5, tá? Então, quando ele está no formato simplificado, sem parêntese e sem tanta junção de sinais, fica mais fácil a gente identificar a continha. Vindo para esse aqui agora. Eu tenho menos 3, aí vocês percebem que eu repeti como menos 3, tá bom? Porque o sinal negativo tem por obrigatoriedade aparecer. Aqui eu tenho menos com menos, e isso aqui vai dar mais, tá? Então, por isso que esse 2 veio para cá positivo. Menos com menos, mais. Se eu devo, então, 3 e tenho R$ 2 para pagar, eu paguei, porém continuei devendo 1, tá? Ou então, você pensa na ideia de quem é maior. Ignorando o sinal, quem é maior, 3 ou 2? O 3. Então, eu quero o sinal do 3, por isso que ele é negativo. Agora, é só diminuir um do outro. Pega o maior e tira o menor. 3 menos 2, 1. Ok? Esse exemplo aqui agora. O meu menos 10, eu repito com o sinal de negativo, porque ele é obrigatório aparecer. Estou repetindo isso muitas vezes com vocês porque é importante, tá certo? Se uma continha, o resultado dela é menos 3, porém tu botou 3,
positivo, automaticamente tu erra a continha inteira, principalmente se for aquelas de marca X. Aqui eu tenho menos por menos e sinais iguais dá positivo, tá? Nessa situação, eu devo 10 e tenho 25. Eu consigo pagar os 10 e tenho um saldo positivo de mais 15, tá? Se a gente fizesse o inverso, ela ia ficar assim, ó, bonitinho, como a gente está acostumado. 25, que é positivo, menos o 10. Isso ia dar o 15, que a gente está habituado a contar. Às vezes essa inversão já confunde a cabeça da gente, mas ela não é tão diferente das continhas que a gente já aprendeu. Essa aqui é bem básica, só que eu coloquei 2 números positivos, já sem um sinal, tá? Ela poderia ter vindo aqui com o sinalzinho de mais e o parêntese, essa também. Mas para facilitar a nossa vida, aí eu escrevi ela só como 3 menos 5. Aí veio o problema aqui, esse número é menor, né? Se ele é menor, a gente tem parte dessa ideia. Eu tenho R$3 e estou devendo 5. Eu vou pagar, porém eu continuo devendo R$2, ok? Já essa daqui a gente está mais familiarizado. Eu tenho 13 menos 4, resultado 9, bom? Aqui eu tenho 2 números negativos, ó. Menos 8, menos 3. Então, se eu devo 8 e devo 3, a minha situação aqui é que eu devo 11. Eu fui colocando situações diferentes porque no livro de vocês vão aparecer vários tipos de exemplos. Então, para cada situação, eu tenho feito pelo menos um com vocês. Já aqui eu tenho um parêntese de novo. Então, a gente pode fazer essa permuta de sinal para remover o parêntese. Eu tenho 15, menos com menos dá mais 15. 15 mais 15 tem como resultado o 30. Então, até aqui a gente viu as continhas de adição e de subtração que envolvem os números inteiros, que são aqueles positivos e negativos. Continuando então com as nossas operações, tá? A gente já viu soma, a gente já viu subtração, ou adição e subtração, como vocês gostem mais de chamar. A gente vai agora para as continhas de multiplicação, certo? Eu acho, mas aqui é uma opinião própria minha, ok? Que as continhas de multiplicação e divisão são mais fáceis de identificar o sinal do que quando envolve soma e subtração. Mas aí, à medida que tu vai treinando, tu vai construir tua própria opinião, vamos dizer assim. Ó, na multiplicação. Na multiplicação de 2 números de sinais iguais, a gente tem como conclusão que os fatores é cada um dos números, tá? Tiverem sinais igual, o resultado é positivo. Então, o que é que acontece aqui, ó? Nessa situação, a gente avalia o sinal e aqui a gente usa extremamente a tabelinha. Eu faço assim, ó, mais com mais, aí nesse caso é o mais do 5 e o mais do 2, os sinais de positivo. Mais com mais dá mais. Então, por isso que o resultado é positivo. 5 vezes 2, 10. Aqui, eu faço menos com menos, dá mais, tá? Então, 3 vezes 7, 21. Deixa eu reforçar aqui com a tabelinha aqui para vocês. Sempre que tu tiver mais com mais, o resultado é positivo. Menos com menos, o resultado também é positivo. Então, sinais iguais, o teu resultado é positivo. Na multiplicação e divisão, isso acontece muito. Se tu não lembrar dessa tabelinha, tu não consegue resolver tuas situações, tá bom? Para a situação 2, a gente conta com a multiplicação de 2 produtos de sinais diferentes. Então, ele está dizendo para a gente que um número é positivo e outro é negativo. Então, aqui a gente vai fazer a mesma situação da tabelinha. Eu tenho, então, mais por menos, ok? Mais por menos dá menos. 3 vezes 2, 6. Vou botar o menuzinho aqui para vocês identificarem sempre que quiserem recorrer a esse vídeo. Menos por mais dá menos, então 5 vezes 4 dá o menos 20. Se tu tiver mais com menos, isso vai dar menos. Se tu tiver menos com mais, isso vai dar menos. Ou seja, sinais diferentes dá sempre negativo. Isso aqui é muito importante. Bom, essa é a conclusão que eu já comentei com vocês. Aqui eu coloquei só como uma regra prática. Sinais iguais, sempre positivo. Sinais diferentes, sempre negativo. Que já é a situação das 2 tabelinhas que eu comentei com vocês, tá bom? Essa regra é a mesma situação para divisão. Eu não coloquei exemplos aqui, mas eu vou anotar alguns na folhinha para fazer com vocês. Copiei aqui, tá, pessoal? Alguns exemplos envolvendo a divisão, para vocês verem que é a mesma situação que a gente viu anterior na multiplicação.
a troca do sinal primeiro sempre faz primeiro o sinal, tá? Para não correr o risco de errar nadinha. Então, eu tenho menos com mais, sinais diferentes, negativo. Menos com menos, sinais iguais, positivo. Mais com menos, sinais diferentes, negativo, tá? Esse sinal, ele vem para a resposta. 8 dividido por 2, 4. A gente divide normalmente. 30 dividido por 6, 5. Eita, já esqueci o sinal, tá vendo? Repetir o sinal desse aqui agora, antes que eu esqueça. 25 dividido por 5, deu 5. Então, a multiplicação e a divisão acontece normalmente. Você só tem que estar ligado nessa troca de sinais, principalmente quando envolver mais de um número. Deixa eu escrever um exemplo aqui para vocês com mais de um, só para vocês entenderem mais ou menos o que eu quero dizer. Observem, aqui eu já coloquei 3, tá? Isso pode acontecer na multiplicação, na adição, na subtração, sem nenhum problema. Aí, nesse caso, a gente vai resolver como resolve uma expressão numérica. Pega os dois primeiros, tá bom? Então, eu tenho aqui, ó, mais com menos dá menos. 30 dividido por 3 dá 10. Como tá negativo, eu vou colocar o parênteses só para ficar organizado e vou repetir quem eu não usei. Ok? Agora, eu vou fazer esses dois, ó. Menos com menos daqui, sinais iguais, dá positivo. 10 dividido por 2, eu tenho como resultado 5. Então, essa continha me dá como resultado mais 5, tá bom? Então, é só vocês resolverem ele como uma expressão numérica. Pega os dois primeiros, depois repete o que você não usou e resolve os próximos dois, certo? Vamos para a próxima operação, que é a ideia de potenciação. E para finalizar, pessoal, aqui com vocês, aí tem a potenciação, tá? Potência é como se fosse, na ideia mais básica, tá? É a multiplicação de fatores iguais. Ou seja, eu estou trabalhando na multiplicação, só que eu não estou trabalhando com números diferentes. Tem que ser sempre números iguais. A partir disso, eu faço a escrita da minha potenciação. Aqui coloquei só para relembrar vocês, dei um exemplo de uma potência, tá? Onde ele diz que 2 é a base, o 3 é o expoente e 8 é a potência ou o resultado da nossa continha. Para fazer o cálculo, basta repetir a base, que é o 2, a quantidade de vezes que o expoente manda, e a gente vai obter como resultado da multiplicação. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Ok? Mas é uma questão de vocês praticarem, que pega o jeito logo logo. Dentro da potência, a gente tem duas situações. A primeira, quando o expoente é par. Normalmente, eu não gosto de dizer ao meu aluno que decore essas situações. Ele faz a troca do sinal. Mas como está lá como propriedade do livro, eu vou mostrar para vocês como é que ele funciona. O primeiro exemplo, ele fala do 7, tá? Ele escolheu uma base positiva e diz que o expoente dele é par. Quando o expoente é par, significa que pode ser 2, 4, 6, 8, 10 e por aí sucessivamente. Se o expoente é 2, diz que eu vou repetir a base duas vezes. Então, eu tenho mais 7 vezes o mais 7. Aí, volta aquela situação. Mais com mais dá mais. 7 vezes 7, 49, tá? Aqui ele deu pra gente uma base negativa. Então, eu tenho menos 2, que vai ser repetido 4 vezes. Menos 2, menos 2, menos 2, menos 2. Aí, a gente vai fazer a trocazinha de sinal daqui, ó. Menos com menos, menos com menos. Eu gosto de ir agrupando assim, mas se vocês quiserem fazer de um em um, pode também. Menos com menos deu mais, menos com menos deu mais. Agora eu faço mais com mais, resultou no mais daqui, tá bom? Então, sempre que o expoente for par, o resultado é positivo. Aí a gente só multiplica. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. Poderia ser menos 2 elevado a 50 mil. 50 mil é um número par. Então, eu não sei dizer com vocês quanto é 2 elevado a 50 mil, mas eu tenho certeza que o resultado é positivo, porque o expoente dele é par, tá bom? E é exatamente isso que diz aqui para vocês na fichinha. A segunda situação é quando o meu expoente for ímpar. Aí, ele pode variar o sinal do meu resultado. Vamos observar. Na letra A, ele te deu uma base positiva, tá vendo? Mais 4. E o expoente dele é 3, então vai ficar mais e mais. 4, 4, 4. Mais com mais deu mais e mais com mais deu mais ainda. Então, se todo mundo é positivo, obviamente o resultado também é positivo. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Ele usou o mesmo número para mostrar a vocês a diferenciação que o sinal da base pode acontecer. Então, o expoente é 3, o número da base é 4, só que nessa situação negativa. Menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4. Aí, eu tenho aqui, ó.
menos com menos dá mais, mais com esse menos daqui, ó, mais com menos, resultou no menos. O 64 é o mesmo valor, só que agora alterou o meu sinal. Mais 2 elevado à quinta. Então, tem mais e mais. Como todo mundo é positivo, obviamente, meu resultado será positivo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Aí, ele usou o mesmo número numa situação parecida que ele fez com 4, só que agora negativo. Então, a gente percebe que o 32 sempre vai acontecer como resultado da multiplicação. Porém, quando a gente faz o joguinho de sinal aqui, ó, menos com menos, menos com menos. Menos com menos deu mais, menos com menos deu mais, então tá indo positivo. Só que tem esse cara aqui, ó. Mais com mais deu mais, com menos resultou em menos. Então, o resultado deu um número negativo, tá? Resumidamente, pessoal, é esse aqui, tá? Eu fiz probleminhas bem simples, só as operações, e vou enviar para vocês uma atividade do livro agora, que vocês não vão precisar copiar as questões, apenas responder as que eu solicitei, tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato comigo, se precisar de mais explicação com relação às operações que envolvem os números negativos e positivos, que é o conjunto dos números inteiros.